Bom, pessoal, vamos continuar aqui o nosso evento, né? O elevador. Não, muito. Evento, né? E vamos trocar umas experiências aqui. Experiência que não falta. Bom, eu vou apresentar aqui a Raquel Romir, doutora em Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado pela Universidade de Leeds, atua em cursos técnicos de nível no programa de pós-graduação Estudos de Linguagem do Cefet, lidera o GR PESC, CNPq, na UERJ, Núcleo de Aprendizagem de Línguas e Ensino Tecnológico. Seu interesse de pesquisa gira em torno desses temas: motivação, identidade, experiência de ensino e aprendizagem dos dias, interface com tecnologias digitais, desenvolvimento de multimedia. News, esposa, PhD em Tecnologia Educacional pelo Universo, Canadá, atua como professora pesquisadora do programa de pós-graduação de estudos linguísticos da UFBA. No momento, supervisiona várias pesquisas de pós-doutoramento de professores de universidades federais brasileiras em torno de temas de interesse: tecnologia digital, interface com linguagem e ensino de línguas, inteligência artificial, aspectos teórico-práticos e produção de material didático. E é coautora de vários livros aprovados no PNLD. Muito bem. É isso. Muito obrigada, Ângela, pela nossa apresentação. Nós vamos aqui num bate-papo, né? O que a gente pensou, né? Somos formadoras de professores, né? E professoras de inglês, especialmente, de línguas em geral, mais especificamente do inglês, e vamos aqui trocar algumas ideias, né? Vamos fazer uma revisão teórica e depois nós vamos focar em aspectos práticos. Então, aí, a gente deu como subtítulo, é o que nós vamos fazer aqui, né, Raquel? Trocando experiências, formando educadores. Essa é a nossa missão. A missão minha e da Raquel. Linguagem nesses temas. Linguagem, multimodalidade e ferramentas da IA. Então, a Renata está falando aqui, né, quando a gente pensou essa fala, né, essa coisa de trocando experiências, na verdade, é isso mesmo. A gente vai trazer aqui uma reflexão, né? Porque a gente também ainda está refletindo, a gente não tem resposta. Não existe resposta, né, gente? A gente aí está no caminhar. Estamos sempre no caminhar. É importante não parar. Não parar. O bom é que está caminhando junto. Exato. E há muitos anos, né? Há mais de 20 anos caminhamos juntos. Bom, então aqui falando em anos, né? A gente resolveu fazer uma timeline aqui. E a gente, quando pensou nessa timeline, a gente conversamos, e a gente pensou assim, se a gente ia fazer uma timeline em função do conceito de língua, ou se em função de abordagem de ensino, e a gente achou que não faz sentido nada disso, que o ideal seria a gente fazer uma timeline, refletindo sobre a produção de sentido, e afinal de contas, a gente quer chegar exatamente lá na IA e na produção de sentido na atualidade. Né? Então, a produção de sentido é que é o foco, né, para nós como formadores, né? E aí a gente vai fazer essa timeline aí e a gente está tentando, né, vamos fazer um contraste, né, desse foco anterior e o mais contemporâneo. Até para entender como que o pensamento teórico evoluiu, assim, grosso modo, vocês vão ver que a nossa timeline ela só coloca alguns poucos pontos, assim, que a gente acha relevantes, assim, demais para o nosso raciocínio. Então, a ideia é lembrar de alguns pontos para entender desde quando, como que o fazer do professor, quer dizer, a concepção de ensino, de aprendizagem, o conceito de língua mudou, né? E para entender também como que a gente vai ter que, né, caminhar agora para poder pensar essa IA, oxigenar nossas práticas, né? Abraçar esse novo universo. Então, olha só,
pensando que na virada lá do século XIX, né, 1890, 1900, eu não pus mais porque não cabia, tá, gente? Mas é lá no 1800, 1900, quando começaram a ensinar literatura francesa, inglês para as moças, né, catadoiras, né, e aí como se ensinava tradução e gramática. Era isso, elas aprendiam em casa, eles não tinham livros, os livros eram dos professores que iam dar as aulas em casa, levavam material, e aí iam lendo os textos, a literatura, lógico, principalmente os clássicos, né, e ia traduzindo aquilo ali. Então, desse primeiro método aí de tradução e gramática, né, que era bastante calcado lá pelas teorias dos formalistas, né, surgiu forte, então, no comecinho da teorização sobre ensino-aprendizagem, esse conceito da língua enquanto um código. E aí a gente pensa, onde que está o sentido? Assim, o sentido estava, quando ele é encapsulado. Essa metáfora de que o sentido estava amarrado ali dentro das palavras, das frases, dos parágrafos, dos textos. Então, quer dizer, aprender uma língua era saber gramática e vocabulário. E hoje, né, Raquel, só para te interromper aqui, para a gente fazer um gancho lá com o que o professor Rodrigo acabou de falar. O que o Rodrigo acabou de falar? Que o ensino e a aprendizagem da língua adicional voltou ao passado, com essas um ensino em plataformas. Ele acabou de falar isso. Então, ele falou assim, ele ainda falou, livros didáticos não são utilizados, PNLD não é utilizado nos estados onde colocaram o ensino em plataformas. Então, é Mato Grosso, é o Paraná, não me lembro dos outros que ele citou, mas eu tenho certeza do Paraná, porque eu já conversei com professores do Canadá e que reclamam com a ideia do ensino da língua, né, da língua adicional, está em plataforma, que prioriza o código. Esquece do sentido, né, Raquel? Sim, e eu fico pensando que, de certa forma, isso também tem um pouco, entre aspas, culpa do fato de que nós, né, professores, ainda não nos apropriamos totalmente da tecnologia digital, porque não somos usuários, ou somos usuários só até certo ponto. Eu falo com os estudantes, os professores com os pais do trabalho, Gerard, que não me deixa mentir, que primeiro eles têm que ser usuários da tecnologia, tem que usar a tecnologia, tem que se aventurar, conhecer as coisas, testar, porque somente assim eles vão poder conseguir trazer aquilo para a tecnologia. Mas, bom, sem querer fugir, então, do raciocínio, eu marquei, né, 1920, 30, por causa das contribuições ali fundamentais de Bakhtin, de Vygotsky, né, Piaget também, mas Vygotsky, que nós vamos deixar para depois, porque as contribuições começaram a surgir ali e ficaram ainda adormecidas nesse momento histórico onde a língua ainda era vista como por causa da influência dos formalistas. Pois bem, então isso na nossa vida aqui, as coisas foram caminhando e mais ou menos no final dos anos 70, né, começo dos anos 80, a teoria marcou que até o texto que eu li, assim, o principal que eu li é David Bloch, 2003, um livro onde ele fala dessa social turn no ensino e na aprendizagem de língua. Né? E aí ele vai trazer muito claramente essa mudança de onde está o sentido. Porque se o sentido não estava encapsulado ali nas estruturas da língua, então a gente lia para compreender ou lia para interpretar o sentido que estava ali. Aí, com essa virada social, a aprendizagem passou a acontecer pela interação, já resgatando o pensamento de Vygotsky. E por que resgatando esse pensamento de aprender pela interação? Porque Bakhtin falou que o enunciado... Linguagem dialógica. O enunciado, o sentido do enunciado se dá pela negociação. Então aí já está implícito essa interação com o outro. Então, isso foi resgatado fortemente aqui. E aí, Raquel, também uma outra coisa que a gente pode salientar é que
muitas vezes esses estudiosos da linguagem, o Bakhtin e o próprio Vygotsky, que é o Vygotsky. Então, ele é da aprendizagem, ele é muito mais lida com a aprendizagem. E esses teóricos não são aprendidos, não são lidos, não são discutidos nos cursos de letras, nos cursos de pedagogia, sim. Então, hoje, você ainda tem muitos professores de língua adicional que nunca leram Bakhtin, que é um absurdo, que nunca leram Vygotsky. O Vygotsky até, ele é mais falado quando se fala em ensino bilíngue. Mas o Bakhtin, ninguém fala, ninguém pensa nessa ideia que ela acabou de falar, da virada social. Ninguém sabe o que é essa virada social. É quando entram as preocupações com o contexto, com a identidade, né? com a linguagem como dialógica, a linguagem como discurso. Isso não é estudado, muitas vezes, pelos profissionais de letras. Com certeza. Mas os profissionais de letras não leem Bakhtin, mas leem. Eles percebem o tanto de... quase todos os textos que eles leem bebem a fonte de Bakhtin. Né? Isso é bastante interessante, então quer dizer... Pois é, mas a gente tem, por exemplo, a Leiva está aqui. Nós temos o Marcuse, né? O grande Marcuse, né? Tanto que nós aprendemos com o Marcuse, na verdade, mas ele é do português. Eu que sempre tive interesse de ler sobre linguagem. Então, eu estudei muito o Marcuse. Mas o Marcuse é para o português, não é para o inglês. O pessoal do inglês. E nós não temos ninguém da língua adicional que tenha uma formação forte, assim, nessa parte social. Bakhtin. Nós temos... Não, mas o Halliday já chega lá na Halliday. Ok. Tá, então vamos o Halliday, na verdade, ele também bebeu em Bakhtin. Ele bebeu em Bakhtin também. Mas o Marcuse também. Bom, então, voltando aqui, ó, nessa virada social, então, as abordagens de ensino começaram a se preocupar com essa questão da interação, então surgiu uma abordagem comunicativa, em que o foco estava no uso funcional da língua. E, à medida que isso foi caminhando, eles começaram a eleger a língua em uso. A língua em uso para poder trabalhar esse uso funcional da língua. Junto com a língua em uso, passaram a entender a língua como ação social, ao privilegiar a interação. Então, era importante como que as práticas sociais usavam a língua, né? Como que a língua viabilizava a realização daquelas práticas sociais. E aí também surgiu muito forte aí a noção da abordagem da língua enquanto gênero, porque as práticas sociais, elas acontecem por meio de gêneros. A língua sempre se materializa. A soma da língua por meio de gênero. E é outro problema com o profissional da letras, né? Essa parte dos gêneros também é pouco estudada. Se você compara a BNCC de língua portuguesa com a ABNCC de língua inglesa, nós praticamente não temos nada sobre linguagem na BNCC de língua inglesa. Então, quando eu trabalho com a BNCC de língua inglesa, os meus alunos, os meus formadores têm que ler a BNCC de língua portuguesa. Lá eles falam, eles ficam assim, multiletramentos, mas não explica. A teorização da BNCC de língua inglesa, acho que uma página, 3 páginas, diferente da de vocês. Vocês falam em semiótica, em análise semiótica, né? Nossa, não tem nada disso. Não tem nada disso. E quando o professor chega com essa crença, né, com essa concepção de língua mais gramatical, mais estrutural, então, por que a BNCC é frágil nesse aspecto? Então, o professor não entende a abordagem que a gente... Não entende. Professor de inglês, eu acho que agora que está mudando. Aqueles que fizeram especialização, fizeram o AEB, né, lá conosco, fazem especialização, não, aí eles passam a ter essas noções.
Mas, enquanto graduação, não. Climene está aqui também. Climene é da graduação. Eu fui quantos anos da graduação para letras, né? Muito pouco sobre gênero, sobre linguagem. É muito pouco. Historicamente é muito recente, né? Essa discussão. Historicamente, eu digo. Sim, agora, em inglês, não discutir isso aí é um dado novo. É um dado novo. E outra coisa, sabe, Levê? Eu sempre, como eu estou lá com a Climene, na educação bilíngue, o que a gente percebe que os livros, os grandes livros das grandes editoras, eles ainda estão no formalismo, ainda estão lá atrás. Não lidam com gêneros, não lidam com a língua como ação social, né? Ou então lidam com gêneros, mas não enquanto um processo. O gênero é assim, escreva um e-mail. É um protótipo. É um produto, né? Ele só pensa no produto final, pronto. Não adianta, né? Bom, então aqui, ó, pensando só no conceito de língua, né? A língua que, nessa virada social, passou a ser um veículo para a comunicação, caminhou, né? Rapidamente caminhou para ação social. Então, eu trouxe aqui a definição da escola de Sydney por causa de Halliday, porque nós vamos precisar muito disso aqui. Vamos precisar muito de Halliday também. Muito. Então, aqui, ó, lá para eles, né, língua sempre foi artefato cultural, sociocultural, né? A língua é construída na interação social e ela é culturalmente definida e culturalmente usada, não só definida, mas também usada, para criar sentido da realidade. Agora, quando ele fala criar sentido da realidade, é muito interessante, porque não é no senso comum que a gente às vezes usa criar sentido, não. Ele está falando de sentido mesmo. Se antes o sentido era encapsulado, depois na virada social ele passou a ser negociado, mas ainda assim estava em algum lugar entre o texto e eu, mas estava muito no texto, né? Agora não, o Halliday fala assim, peraí, o leitor ou o intérprete, ele é co-criador do sentido, né? Isso nas teorias de leitura, né? Isso a gente focou muito, né? E o leitor, ele co-constrói o texto, né? Sim. Então, precisa dessa negociação, dessa interação, né? Sim. E claro, né? O Halliday, né? Ele não foi estudado na graduação, ele é estudado na pós, nas especializações. Em algumas disciplinas. Então, o Halliday, qual que é o problema do Halliday? O problema do Halliday é que ele é australiano. Se ele fosse americano, então o Halliday... desculpa, ele é inglês. Australiano, não? Em inglês, ele foi contratado pelo governo australiano lá para os livros de 80 mil. Então, quer dizer, ele já tinha. Então, o amor dele foi pro lado da Austrália, não foi pro lado de cá, né, do americano. Não, ele não teve influência americana. Na época que o pessoal estava estudando o Halliday, e o Halliday está aparecendo, quem está é o Bloomfield, que é formalista. Então, enquanto aqui do lado de cá, na América, estava efervescendo a forma, na Inglaterra, na Austrália, já havia esses estudos, né, do contexto de cultura, do contexto de situação, que vem lá do Halliday. E aí, você vai falar daqui a pouquinho, o Halliday com uma grande influência no Press, né, na semiótica social. Né? Sim. Pois é, mas o Press, na verdade, o Press, ele antecede um pouquinho o New London Group, que junto com o Hodges, eles fizeram um livro Semiótica Social. Quem não leu Semiótica Social, vai ler. E ver. Agora eu pergunto a vocês, semiótica social é estudada, essa teorização é estudada na graduação? Também não é. Não é. Tem que ser revisto. Eu acho que precisa ser revista. Aliás, uma pessoa me convidou, me escreveu um bilhete e disse, você poderia ser nossa consultora, que nós estamos organizando o currículo
currículo da Letras aqui do Mato Grosso do Sul. Eu falei, maravilha, agora eu chamo a Leiva para me ajudar, eu chamo a Clemente para me ajudar, porque para eu entender essas leis, currículo aí, imagina a gente colocar uma coisa bem bacana lá no Mato Grosso que está com a educação toda em plataforma. Mas ela não escreveu mais. Acho que ela não gostou do meu entusiasmo. Olha, claro. Ela quer continuar na plataforma. Ela quer continuar na plataforma. Acho que ela contou para a Renildes, não. Vamos manter a distância da Renildes. Tá, retomando aqui. Então, paralelamente a tudo isso que a gente está falando, eu coloquei aqui uma sinalização de que nos anos 90, no Brasil começou a questão de democratização da internet, e aí nós marquei aqui, a Web 1.0, que foi a primeira web, né? Que era a tecnologia, né? Que chegou para nós, que era uma tecnologia, não era de colaboração, de pouca colaboração, né? Mas que já era alguma coisa. Era um repositório de conhecimento. Sim, né? A gente interagia com ela, mas ela paradinha, a gente só para ler. Sim. Mas o foco já era interação. Então, rapidamente, isso daí progrediu. Até porque também a tecnologia progrediu. Então... Aí é que nós gostamos, eu e ela. O nosso Chegamos. Então, aqui, ó, nos anos 2000, a gente tem a Web 2.0, que eles chamam de web participativa, onde interação ganhou um plano e passou a ser colaboração. Ou seja, eu não vou interagir com ela e fazer eu e ela, não. Nós vamos fazer juntos. A colaboração. A colaboração é um tipo de interação mais integrada, ao meu ver, do que simplesmente interação, né? E aqui, ó, dos anos 90, quando começou esse burburinho até os anos 2000, coloquei um monte de coisas aqui que eu quero falar, que a gente já começou falando da semiótica social, aí temos o New London Group, repensando a questão dos letramentos, até propor a agenda dos multiletramentos, que até hoje a gente ainda abraça, né, essa agenda. Da Halliday aqui, ó, nos anos 90 e 94, ele publicou a gramática sistêmica funcional. Que é muitíssimo estudado entre nós na graduação. Então, e aí eu já quero chamar a atenção de vocês, de novo, para o termo gramática, porque se lá nos anos 50, 60, 70, gramática era um conjunto de regras sistematizadas, que instruía como usar a língua, como organizar as palavras em frases para dar sentido. Agora a gramática tomou uma nova acepção. A gramática sistêmica do Halliday, o Halliday não falou em complexidade, mas ele tinha uma visão complexa da língua. Por quê? Porque quando ele fala em gramática sistêmica, a cada opção que eu faço por unidade de sentido, então, por exemplo, o sujeito, eu posso marcar o sujeito por um nome próprio, por um pronome, por uma expressão inteira, uma frase inteira, um adjetivo. Então, quer dizer, cada unidade, cada enunciado, cada unidade semântica que eu escolho para colocar naquela frase, quando eu falo nós, então nós, quando eu falo nós, eu abro um monte de janelas que eu posso continuar essa frase e fecho um monte de outras, porque eu não vou falar nós vai, né, quer dizer, posso até falar, mas não vou escrever isso, porque essa gramática sistêmica é exatamente uma gramática de escolhas semânticas. Então, na medida em que eu vou escolhendo unidades semânticas, eu vou abrindo janelas e fechando outras. E tá aí a ideia do sistema. Né, Leiva, você que trabalha muito com redação, né, as escolhas semânticas, né, então na hora que você vai trabalhar a redação com o aluno, é muito mais tranquilo, a gente fala muito mais na coerência gramatical. E a gente se esquece de conversar um pouco sobre a coerência lexical. Exatamente, né? Não é? Então, o repertório lexical ele é super importante. Né? E assim, às vezes a gente não trabalha tanto. E mesmo assim, em termos assim, se você tem um texto, é claro que ele tem escolhas. Né? Por que as escolhas foram essas e não aquelas? É o que ela está falando. As unidades semânticas, não só as gramaticais, mas as semânticas também
são super importantes. E ele chama atenção para isso. Na gramática dele, a gramática era orientada pela semântica. Sim. E chama gramática sistêmica funcional, que continua dando foco para a língua, para as funções da língua. E essa palavra função também vai ser muito importante para a gente agora mesmo. Quando o Halliday fala gramática, eu fui olhar o conceito, como ele define gramática. Né? Exatamente por causa dessa diferença, fiquei curiosa. Então, ele define gramática, não vou saber dizer exatamente as palavras dele, mas ele diz que gramática é um processo por meio do qual a gente cria sentido da realidade. Cria sentido como? Pelo meu filtro pessoal, levando em consideração o que eu sinto, o que eu penso, minhas escolhas, meu contexto, meus valores, minhas crenças. Então, quer dizer, olha, é muito diferente daquela gramática normativa lá que já está tudo pré-estabelecido. Mas ela não merece ser estudada. Claro, mas a Rabi também não desprezou a língua, ele só deu um foco semântico. Não. Bom, continuando aqui, derivados direto dos estudos de Rabi, como o Renis também já pontuou, né, porque foi orientando de Rabi, nós temos a contribuição do Press, né, que foi fantástica. O Press criou a gramática do design visual, em inglês vai ser GDV, né, o GDV, gramática do design visual, e ele propôs naquele livro dele, Reading Images, que talvez seja o mais importante dele, ou pelo menos o mais famoso, ele propõe ali a integração de imagem e texto. E o termo multimodalidade vem deles, né? Então, eles criam dentro da semiótica social, né? Então, a semiótica social é que vai dar muita... O Halliday, junto com a semiótica social que vai influenciar o grupo de Nova Londres, o New London Group. E ali nasce o quê? Nasce ali a ideia, a concepção de multiletramento. Multiletramento. Os dois multis. Quais são os dois multis? Do lado, a multimodalidade e do outro, a multidiversidade. Então, é a diversidade combinada com a multimodalidade. E a semiótica social também, ela foi teorizada em cima da semiótica pura. Né? Por quê? Porque agora está falando que para eu representar o sentido, eu preciso de uma operação semiótica. Então, por isso se chama de semiótica social, porque a língua é construída na sociedade, naturalmente. E a gramática, então, simplesmente é esse processo de construção de sentido. Tá, e eles tiveram muita dúvida também, se colocava gramática ou se não colocava. A palavra gramática, não fará dúvida nenhuma que eles tiveram. Eu já li isso sobre dúvida. Mas então, continuando aqui... Eles tiveram dúvida, usa a palavra gramática ou não? E acabaram. Mas hoje já tem uma... Hã? O quê? Então, mas foi proposital, porque hoje tem... Pouco galãs já vão continuar nessa discussão de gramática. Por isso que eu estou forçando a barra de falar de gramática. Eu vou chegar lá. Mas então, o Press, quando ele morreu, ele estava fazendo um estudo importante sobre imagem em movimento, né? Porque nesse livro, ninguém fizeram as imagens paradas integradas ao texto escrito. Mas ele já tinha caminhado muito nessa coisa do texto, da imagem em movimento. E aí, agora, quando a gente caminha aqui para esse GSM, que a Corp e Galante propuseram, né, nos idos de 2020, 2019, 2020, a gramática da transposição multimodal. Então, o que acontece aqui? Essa gramática da transposição multimodal, a palavra gramática é nessa acepção de um processo para a construção de sentido. O processo de escolha. Essa gramática... Para a construção de sentido. Essa gramática, ela capitaliza, ela nasce das metafunções do Halliday, e por isso, então, a gramática sistêmica funcional, ela resgata as funções do Halliday, acrescenta alguma coisa e mostra como que se dá esse processo de construção de sentido dentro de uma matriz. Eu vou também falar disso. Mas, paralelamente a tudo isso que nós estamos falando, houve a democratização da internet, e principalmente do smartphone, que hoje todos os meus alunos têm smartphone dentro da sala de aula e a gente usa banda larga, lá do CEPET, a gente faz bastante coisa bacana.
Todos têm, Mas, gente, todos têm. ela faz coisas Assim, maravilhosas. se eu tenho nas minhas turmas um menino, 2 meninos que não têm celular, é muito. Às vezes, assim, o professor esqueci meu celular, que às vezes divide com a mãe, às vezes divide com o irmão, e aí naquele dia não trouxe, mas aí o quê? Vamos fazer em dupla, pronto. Nada que nos resolva muito facilmente, porque a maioria tem. Hoje o Ricardo falou que nós temos mais celulares, né, do que saneamento básico. Né? Olha que loucura. Ele falou hoje que Então, mas por causa disso daí, ó, o que acontece? A Web 2.0 também, junto com isso, a evolução da web chega na inteligência artificial. Então, quer dizer, hoje, como diz o Rodrigo ali, a nuvem já chegou, a minha nuvem já chegou, nós estamos nesse cenário aqui, ó, e o que está me parecendo de muito saudável para a gente poder começar a trilhar esse caminho para levantar voo para a inteligência artificial é exatamente a contribuição de Couto Calantes sobre a transposição multimodal. Eu vou dar um exemplo aqui, vou explicar rapidamente como que eles propõem essa construção de sentido. E o que eu vou fazer é o seguinte, vou mostrar para vocês peguei uma postagem do Instagram, porque seria um texto prototípico, vamos dizer assim, dos nossos alunos, como é que os alunos interagem na internet, né? E eu vou colocar esse texto, que no caso aqui é um texto composto por 2 vídeos e uma frase, né, ligando os dois. Eu vou colocar esse texto dentro da matriz. Isso aqui é a matriz, ó, tá pequenininha, vou pôr ela maior, mas a matriz, onde que lá em cima, no eixo horizontal, eu tenho formas de sentido. Eles, como elas chamaram de formas de sentido, e que engloba os modos semióticos do Press e um pouco mais. Vai um só pouco um minutinho. Eu falaria diferente da Calantes do Couto, tá? Eu não falaria formas de sentido. Eu falaria representações de sentido. Para evitar a palavra forma. Sim, mas eles falam que é para representar, para representar o sentido. Pois é, então eu não falaria formas de sentido. Mas depois eu te conto que eles falam formas. Eu sei que eles falam formas. E eu estou falando. Hã? Tem a ver com a tradução da palavra. Não é forma mesmo. Não, eles usam a palavra formas, ela está certa. Só que eu estou falando o seguinte: eu contrario os dois. Eu não vou usar formas, eu vou usar representações. E eu posso fazer. Eu entendo os dois. Vai disso, qual o problema? Eu acho mais lógico dentro da ideia, da linguagem como representação. Os modos semióticos são representações diferentes da linguagem. Representação sonora, mas pode falar forma. Não, formas está acima de modos. Os modos estão dentro das formas. Mas eu estou falando representações. Sim. Tá, é porque elas vão fiscalizar. E no eixo vertical da matriz eu tenho as funções. Então aí vocês lembram da questão da função lá do raio. Olha só a matriz maior aqui. Mas eu acho, sabe, a gente como pesquisador, né, a gente tem de ser muito coerente com aquilo que a gente fala. Qual o problema de eu falar assim, olha, eles usam formas, eu prefiro usar representações. Não está errado. Não está errado, né? não. Mas não está errado. Mas eu acho que a gente tem que se anunciar uma visão de sentido diferente. Eles estão teorizando uma coisa nova. Eu acho que está tudo bem. E aí eles falam, porque eles falam que formas são para representar o sentido. Então o que tem eles para representar o sentido? Tudo bem. Vai chegar dando mesmo. Mas só que formas é mais do que meios, modos semióticos, né? E aqui, ó, nesse eixo, então... Eu gosto muito disso, viu, gente? Essa parte é muito bacana. Nesse eixo da vertical, o que a gente tem? As funções, estão chamando de funções de sentido. Referência. Só um minutinho. O livro deles, que foi traduzido para a língua portuguesa, tem isso aqui também, num dos capítulos, muito bem explicado. Tá? Então, vale a pena a gente pedir aos nossos alunos sem língua portuguesa, dar para ler numa boa. E isso não tem no Literacies, em inglês. No livro Literacies, em inglês, de 2012, não tem. Mas no livro desde 2020, que é a tradução... isso é 2020. Por isso foi publicado a primeira vez em 2020. Ontem. Então, olha só, referência, agência e estrutura são 3 categorias aqui que vêm diretamente do RAI. Correspondem às 3 primeiras metafunções. Contexto vem da contribuição da ração, com contexto e situação, né? O gênero
O gênero textual está lá no gênero discursivo, está lá na categoria do contexto cultura, né? Aí contexto situação. Contexto cultura e contexto situação. Cultura são gêneros, né? São diferentes? São. Na O gênero teorização. está no nível da cultura. Eles chamam de registro. Cada produção que a gente faz de um gênero, um exemplar, né? Aí tá então na aí situação. a contexto da cultura é espelhado aqui, mas na situação daquele texto tem outras coisas que influenciam naquele contexto. Então isso é teorização de Eu ação. gosto mais dessa distinção deles. Do contexto de cultura, né, para você entender, contexto de cultura pertence a todos nós, pertence à sociedade. Eu não invento um gênero, né? Um gênero só vai surgir aí a partir, evoluindo de com o andar da sociedade, né? Então, isso é cultura. Imagina, 10 anos atrás, quem falava, por exemplo, em Instagram? Ninguém falava em Instagram. Quando a gente é inédito, né? Se é que a gente é, mas quando a gente é inédito, é no contexto de situação, ou seja, é no registro que a gente claro. é o escritor que rompe as regras. Pois é, aí que vem as escolhas mas só naquele contexto lexicais. específico, né? Então, Se não fosse, a gente não entenderia uma então, outra. a gente é criativo, né? Nós vamos ser criativos muito mais nas escolhas lexicais do que nas escolhas gramaticais. Porque as gramaticais... Estou certa ou estou errada? Tem todas, Certíssima. Né? Então, a semântica, o ensinar o aluno a perceber o encadeamento de ideias pelo léxico é maravilhoso, gente. É maravilhoso. E isso não é muito feito. Eu estou olhando para a Leila porque ela é danadinha para fazer isso. Tá? Ela é danadinha para fazer isso com os alunos dela. Na produção. Eu adoro produção de texto também. Só que eu gosto de produção de texto em inglês. E você gosta no português. Estamos no mesmo caminho. Nas linguagens, né? Linguagem. Não, um pouco do trabalho da professora eu conheço, imagina. Sim, claro. Conhece. Obrigada, gente. Todas nós nos conhecemos bem por aqui, né? A Mariângela lá foi minha aluna. O Marlon que a gente não conhece. Vamos voltar aqui. Vou chamar a atenção da Elise. Chegou hoje, né? Então, continuando aqui, gente, a última... Ela mandou eu voltar de novo. Eu ia falar que ela foi minha aluna, ela não ia gostar de falar que ela foi minha aluna. Ela gosta de falar em quantos anos, né? Esse é o problema. Não. E vocês duas, no Infotec, que nós fizemos aquela live. Vivos falando bastante nos corredores. Eu também Mas, pessoalmente, primeira vez. Tá vendo? A gente se une de alguma forma. Bom, e aí, pessoal, para fechar aqui a minha matriz, essa categoria do interesse, ela tem a ver com a função social que é definidora do gênero, né? Foi Suez que falou lá em 90 que a categoria mais importante era a função do gênero. Para quê? Muito bem. Então, o que eu tenho para dizer para vocês a respeito dessa transposição é que em todo o enunciado, né, em todo o texto que dá conta do sentido, ele vai passar por essas 5 categorias aqui. Ele vai ser representado, o sentido vai ser representado em nível de referência, de agência, de estrutura, de contexto e de interesse. Agora, como? Por um processo que vai pensar em formas de texto escrito, em formas de imagem. Então, imagem parada, imagem em movimento, imagem branca, imagem cortada, colagem, não sei. Em formas de espaço, em formas de objeto, em formas derivadas do corpo, sinestesia, em formas de som, em formas de fala. Está vendo que formas? É mais que modo semiótico. Representação. Sim, mas tudo vai lá para a representação. Só um minutinho. Beleza. Eu amo, sabe? Nós que somos do inglês, né? Como que a gente foi apaixonado pelos PCNs, lá de 1998. Não, mais do... Não. Eu estou falando do PCN nosso de 1998. Uma capa cor-de-rosa maravilhosa. Só vou falar uma coisa aqui. Lá no PCN de 1998,
né, quem escreveu lá aquelas diretrizes, eles falaram assim, todo texto tem que, a construção do sentido de texto tem de responder a essas perguntas. Quem escreveu, para quem, com qual propósito, como e por quê. Exatamente isso aqui. Tá vendo? Exatamente. Lá em 98, nos nossos PCNs, que aqueles, a nossa BNCC é triste, é muito ruim, de língua inglesa. Tá? Tanto é que os livros didáticos, tá, que se fundamentaram no na BNCC, eles dão um salto enorme. Eles são muito melhores do que a nossa BNCC. Os livros do PNLD de 2000. Até porque nesse período estava muito contaminado com o João Vanderlei Geraldinho, né, aonde? Com a discussão da questão da... Em 98? Não, está falando de... Em 98. De 98. Ele falava de linguística, etc. Mas isso na língua portuguesa. Foi. Eu estou falando esse PCN, que eu amo de paixão, esse é de língua adicional, entendeu? Esse é de língua adicional. Que parecia isso. Não era? Vocês não devem perguntar a idade, não. Não, ninguém pode perguntar. Olha lá o Gerard. Olha lá. O Gerard. Brotinho aqui. Bom, A então, brotinha aqui é ela, tá, gente? eu sou Olha que mesmo mais linda. nova que já. Então, voltando aqui, todos os textos, então, vão contemplar 5 categorias, mas não vai ser todos. por meio de todas as. E aqui, ó, essa frase que eu tirei deles lá, muito interessante, que o sentido, onde está o sentido agora? O sentido está na tensão que integra essa matriz, né? Porque o sentido tem que percorrer todas as instâncias verticais e algumas horizontais. Essas algumas horizontais, aqui mora a nossa criatividade, a nossa individualidade, porque você vai escolher quais as formas que você vai usar para representar esse sentido. Né? Você vai usar cor? Você vai usar livro? Você vai... Então, quer dizer, aqui tá a mágica. A mágica vai acontecer na horizontal, mas sempre obedecendo a vertical. Então, vamos mostrar isso aqui. Bom, voltando aqui. As formas do sentido. Formas, isso é a horizontal, tá, gente? Então, ela formas como possibilidades de manifestação do sentido. Então, aqui, ó, são meios materiais que o moldam, semiotizam, e por isso os modos semióticos estão aqui dentro, sim. As funções da vertical é o que aquele sentido faz. Né? Então, assim, ó, a pergunta que se coloca é como que o sentido, então, estabelece a referência, ou seja, sobre o quê? Qual é o assunto? Sobre o que isso aí? A agência. Quem age? Quem sofre a ação? Quem ou o quê? Né? Então, como que o sentido marca isso? Marca quem está agindo e quem está sofrendo a ação. Como que o sentido estrutura o texto, o enunciado? Né? Então, a gente está falando de composição. O contexto, como que os blocos de sentido ali, os blocos que compõem aquele enunciado, interagem entre si, fazendo esse contexto para compor o sentido, tudo em função do sentido. E, por fim, qual é o interesse? O interesse de quem está compondo aquele texto também vai determinar também. Então, como que essa matriz... E a palavra interesse também, essa ideia do interesse não conhece muito. Sim. Em toda a semiótica social. O anjo está aqui? O anjo está aqui. Aqui não, é Cadê o anjo? Aqui, ó. Né? Ô, gente, eu vou colocar para vocês esse texto aqui. Vocês não conseguem ler, acho que ninguém consegue ler. Aqui, Olha, ó. gente, não vou por mim, não, que eu estou chegando mal mesmo. Não, mas está pequeno. Eu fico falando aqui dessa postagem ali, ó. Que tem gatinho em cima, gatinho embaixo. Então, o que nós temos ali são 2 vídeos, vocês vão ver, eu vou colocar 2 vídeos ligados por uma frase no meio. Na frase está escrito assim, ó, mostrando para o meu gato o que acontece quando os gatos fogem de casa. Então, essa frase está ligando 2 vídeos, a postagem é isso. Então, o Anjo vai colocar ali para a gente ver o vídeo, para vocês verem como que esse conjunto de coisas vai funcionar como uma coisa. Porque assim os meninos estão produzindo sentido. E nós temos que dar conta disso.
Ou seja, né, se o gatinho não se comportar, ela vai pôr ele para fora de casa e ele vai ter uma vida muito pesada no futuro, muito difícil. A vida lá de cima. Pedagogia do oprimido. Opressor. Pedagogia do opressor. Olha lá, o capacetezinho. Vai Então, olha trabalhar. só, para eu dar conta de montar essa matriz, de construir aqui, assim, levantar as camadas de sentido, eu coloquei ali, ó, vídeo 2, vídeo 1 embaixo, porque vídeo 1 por que 1? Porque para mim o primeiro sentido é a doutrinação. É de lá que parte o outro. Isso, então eu chamei, isso é aleatório, eu chamei aqui de vídeo 1, chamei de primeira camada, chamei lá em cima de vídeo 2 de segunda camada, e falei que lá, o que acontece para mim forte na segunda camada? Uma humanização daquele gatinho. Olha para vocês verem aqui forte o uso da sinestesia, então, que vem do corpo, né, que vem do sentido, para poder dizer assim, como que a vida é sofrida, como que a vida é pesada, como que a vida é difícil, um trabalho braçal, lá é um trabalho na chuva, nas intempéries, aqui eu estou dentro de casa, olha a cortina fechadinha, eu estou dentro de casa, estou no conforto do lar, temperatura ambiente, quer dizer, todo esse contraste aí tem a ver com uma produção de sentido que a inteligência artificial não dá conta de fazer. Isso Ela não dá conta de fazer. Então, para vocês verem que o trabalho do professor, às vezes alguns colegas falam comigo, nossa, então com a inteligência artificial acabou o trabalho do professor. É muito pelo contrário. O trabalho do professor agora, nós temos um portão que se abriu aí, ó, que é um portão enorme. As pessoas criam sentido, esse post aqui é um exemplo desse, as pessoas criam sentido dessa forma, mas é uma criação intuitiva de sentido. Não é o ideal, né? O ideal é que nós vamos serem leitores e produtores, receptores e produtores críticos de sentido, eles têm que realmente conhecer tudo isso, né? Então, essa gramática transposicional, não sei se vai haver outras contribuições ricas e interessantes, mas a princípio essa que, para mim, é a mais interessante que existe atualmente. O que eu digo é o seguinte, né? Com base no que você falou, né? Que os alunos têm de aprender a criar, né? Não só no modo intuitivo, é isso. É outro problema para o curso de letras. Quem trabalha no curso de letras licenciando tem que ter ideias de como produzir vídeo, produzir projeto gráfico, sons, isso tudo. Então, sem uma universidade interdisciplinar, sem disciplinas, né, que os alunos podem fazer aqui, eu acho que isso é o futuro da universidade, tá? Não vai ter assim curso de letras, né? Então, licenciado, você busca o dia que eu fui jantar com o pessoal, depois do próprio Letras, então, a Daniela falou assim comigo, menino, lá em 2008, você mandava a gente lá na Belas Artes, porque a gente não tinha nada aqui de editoração, isso não existia na faculdade. Hoje a gente já tem editoração, já tem curso de letras exatamente para a editoração. Mas nós vamos ter de preparar esses licenciandos para fazer vídeos, para fazer podcasts, né, para fazer lives, para locução, tudo isso nós vamos ter que ensinar. E fazer com qualidade, usando os recursos que a ferramenta produz, porque também para fazer qualquer não adianta. Não. E é triste, né? Porque nós estamos aqui dentro de uma Universidade Federal de Minas Gerais. Você veja, olha o problema que nós estamos tendo aqui hoje do equipamento. Não vou nem falar tudo de devagar. Né? Então, é muito complicado. É muito complicado. Olha aqui, eu não vou analisar então toda isso aqui não, eu acho que isso aqui vai ficar para vocês depois, vocês podem olhar. Mas eu vou só contemplar só aqui. Um minutinho, prometo que eu vou colocar os slides, tá? De todo mundo, se me permitirem, eu vou colocar os slides também à disposição de todos que participaram. Tá? O seu eu já sei que eu tenho permissão. Então, olha só, eu só vou contemplar a categoria aqui da referência, porque né, a análise é muito longa, nós não temos muito tempo. Mas também já dá para vocês entenderem depois as outras. Começo chamando a atenção para o fato de que espaço, que a referência diz a referência fala o que está acontecendo aqui, sobre o que é. Então, ó, o espaço aqui, o espaço está muito confinado, porque o espaço aqui é dentro de casa, né? Dentro de um cômodo que a gente nem sabe qual é, e o outro espaço também
canteiro de obras, mas aqui no espaço é como que a informação está distribuída no espaço, né, que ela tem. Então, é isso que quer dizer, a câmara é muito fechada, então o espaço não vai ser contemplado na referência. E a fala também, ó, a fala, eu juro que eu fiquei na dúvida, porque a musiquinha, vocês escutaram, miau, miau, eu não sei se ele está falando na fala do gato, porque afinal de contas os agentes que fazem falam do gato. Então, não sei se esse miau, miau é uma falação, o gatinho sofrendo lá, miau, 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 ou se é uma música. Então, eu coloquei aqui como som, na coluna do som, mas a mesma informação poderia estar na coluna da fala, se a gente entendesse isso como fala, né? Olha só, então, pensando aqui na referência, então a gente vai sempre analisar assim, pega a linha, a categoria e vai analisando todas as formas, né? Ou seja, o processo pelo qual o sentido transpõe, o sentido vai transpondo. Texto escrito, em imagem, em objeto, em corpo, em som, aqui, ele vai transpondo, construindo tijolinhos aqui, tijolinhos ali, até eu ter esse todo. Então, só pensando na referência, a frase, ela fala, mostrando para o meu gato o que acontece quando o gato foge de casa. Então, isso aqui é a frase escrita, ela está contando o que está acontecendo nos dois hemisférios, nos dois vídeos, e ela liga os dois. A imagem, em termos de imagem, eu tenho imagens em movimento, que são dois vídeos, e aí no vídeo 2, o vídeo de cima, o que está acontecendo aqui é a humanização. Esse vídeo só serve para dizer que o gatinho está mostrando como que é o sofrimento do humano quando ele tem esse tipo de trabalho. Por quê? Porque esse post é para o humano ler, né? Não é para o gato ler, então por isso que está humanizado. Eu que tenho que escutar isso aqui e falar, nossa, que difícil do gatinho. E ao mesmo tempo, ó, a imagem do vídeo 1 também está construindo, também está pondo tijolo nesse sentido, que é o quê? É a doutrinação, né? Ela mostra que... Você não fugir. Você fugir. Agora, isso aqui eu só quero dar um pulo aqui, ó. Eu vou dar um pulo, tá? Desse primeiro bloco aqui, para o bloco lá embaixo de estrutura, que estrutura é como que os blocos estão estruturados para criar sentido. Eu não deveria mais vou dar o pulo. Por quê? Porque aqui, ó, nós vamos lá na gramática do Press, né? E nós vamos ter que o vídeo 2 e o vídeo 1 conversam em ideal real, onde que no real é o que está acontecendo, é o mundo real, pé no chão, e o que está em cima, né, o que está sobreposto, ele é o mundo das ideias. Então, realmente, vamos imaginar como seria se você acreditar no mundo das ideias. Então, você ainda está protegido pelo universo. E a frase no meio, ligando os dois, ela está superposta, ou seja, ela coincide com o conteúdo dos dois. Então, por isso que essa frase aqui, ela é referência, porque ao coincidir, ela coincide com a doutrinação e ela coincide com... Ela revalida o que vai acontecer. Então, ela não poderia ter essa frase, não poderia estar colocada embaixo, lá em cima, do lado, não. Ela tinha que estar aqui mesmo. E também, se a gente inverter a posição dos dois vídeos, ainda dá para entender o sentido, porque o sentido aqui não está construído somente na estrutura, né? Eu tenho todas essas outras indicações, mas fica enfraquecido, porque esse ponto aqui é importante. Então, quer dizer, a posição dos vídeos. Voltando aqui, então. Depois que eu falei da imagem, não vou mexer com espaço, objeto. No vídeo 2, olhem só o que nós temos de objeto. Nós temos tudo envolvendo trabalho na construção civil. Tem o carro de mão, os tijolos, o capacete, a vestimenta. Ele pega um lenço, né, e chora em algum momento. A marmitinha dele também na marmitinha. Então, e a chuva caindo. Não, mas a chuva é objeto. Então, os objetos que marcam um sofrimento, um esforço, um sofrimento, estão criando sentido no vídeo 2. E no vídeo 1 também. No vídeo 1, o objeto que a gente tem aqui, que me chama a atenção, é uma televisão que é inferida. Porque o gatinho fica assim, ó. Então, a gente vê que ele está olhando para uma televisão. Onde que está passando provavelmente esse gato aí no vídeo 2, né? E a tutora também olha, faz caras e bocas, tipo assim, tá vendo, né? Então, seria
um elemento que não está, olha para vocês verem, um elemento que não está aqui, mas que é fundamental para a composição do corpo. Depois, na forma, né, corpo, aí a gente tem aqui, ó, o esforço, suor, lágrimas, expressões faciais, gestos do gatinho. Tudo isso aqui deriva de ações e expressões do corpo, isso que criam a gente cria identificação por sinestesia. E no vídeo 1, de novo, expressões principalmente da tutora, expressões faciais do gatinho, que nem a expressão facial, ele arregala o olho e fica assim, nossa, assustado olhando aquele vídeo ali, vão compor o sentido. O som, aí eu pus o som, a música, mas já falei para vocês que pode ser falso, se você achar que o gatinho está cantando. Mas o som aqui nós temos o tom, né? O tom que essa música é executada, um tom de lamento. Isso aí então para mostrar o sofrimento e para mostrar, olha, gatinho, vai cair nisso daí. Se a gente, só falando do som, pulando aqui para a estrutura, né, que é a posição dos vídeos, aí eu tenho um momento de execução da música. Qual que é o momento? É o tempo todo. O tempo todo que a gente coloca, a música está acontecendo. Tipo assim, não tem saída. Ou você comporta, ou você vai cair nessa vida aí. Não tem um momento de respiro. Então, isso é a estrutura. E aqui no final, ó, a questão do contexto é o tempo, a temperatura emocional, né, dada essa coisa, né, é dada pelo contexto. Que no ambiente lá tem a intempérie, tem o sofrimento. No ambiente lá tem a proteção da tutora e do ambiente fechado. Bom, então nós vamos continuar. Todas essas outras coisas estão descritas aqui. Não. Agora eles vão dar alguns exemplos. Acho que devia sentar bem. Mas deixa eu falar, tá? Pode continuar e falar. Não, eu faço. Bom, eu quero ficar em 15 minutos mesmo para a gente tomar um cafezinho, tá? Às 15 para as 4, não vou muito devagar, não. E depois, se vocês quiserem, tá? Mais informações eu passo. O que eu vou fazer aqui? Dentro dessa ideia da multimodalidade, né? Da semiótica social, dos modos, que toda a paisagem semiótica, todo o texto, ele combina vários modos semióticos, né? E eu vou falar da IA, não vou falar muito dos três. É assim mesmo. Tá errado. Mas dela não é rápido. Não, porque foi rápido. Mas não, o microfone com sentido. Se eu estiver falando, você tem que tirar. Vou passar. Eu ponho aí. Pode tirar que eu ponho. Pode deixar. Vou passar o vídeo. Eu vi o registro aí. Não pode cair. Então, é nessa ideia, né? Tudo que a Raquel falou, né? Aí, dessa teorização da vida social, hoje nós estamos tentando, nós formadoras, né? De professores e professoras, a gente está caminhando nessa ideia da virada social. Tivemos a virada social e agora a gente está na virada multimodal, né? Então, a virada multimodal é a virada dos nossos alunos, dos alunos que nasceram depois de 2015, né? Que é a meninada que está aí. Então, vejam esse vídeo que a Raquel acabou de analisar. Foi um adolescente que fez. Eu acho que tem que ser alguém desse mundo digital agora, né? Então, com muita intuição, de ver muito e produzir. E eu acho que essas crianças de hoje, esses adolescentes, eles têm alguma coisa a mais que a gente não tem, por causa da vivência deles, da experiência deles com esse mundo digital, que nós não tínhamos na nossa época. Não, a minha época da lei da minha avó falar e do Ângelo, né? Mas... nem é bom falar. Mas... A Ângela é o testemunho ocular da história, né? Então, ele inaugurou o disquete, né? O clipe, né? Então, a gente inaugurou tudo isso aí, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem, sim, e a tentativa nossa sempre, né? Nós que somos formadores e formadoras, a nossa
tentativa é essa mesmo, de enfrentar o novo, ver o que a gente pode fazer para facilitar a aprendizagem, para que os alunos construam sentido, né? Que eles interajam, né, com a realidade, com os textos multimodais, né, para eles fazerem sentido. O que nós queremos é que eles interajam e construam sentido de uma maneira crítica. E que, às vezes, é tão difícil como é que nós vamos fazer isso, né? Então, eu trouxe aqui para vocês o seguinte, eu tentei trabalhar muito assim, de uma maneira, nos meus três primeiros exemplos, eu estou trabalhando com som, para mostrar para os alunos, é uma maneira de eu letrar os meus alunos, para falar com eles como que o som é importante. Se você vai criar alguma coisa, né? Se você vai criar um vídeo, o som é extremamente importante. A sonoplastia. Como eu trabalho com a língua inglesa, para nós, do inglês, é extremamente importante que os meninos aprendam a pronunciar as palavras, aprendam o ritmo da língua inglesa, que é diferente da língua portuguesa, né? Então, esse exemplo que eu vou colocar aqui é o seguinte. Primeiro é a gravação de um poema. Estão vendo? É um poema, tá? Então, esse poema, vocês acreditam que vocês não? Esse poema foi gravado pelo meu filho em 2010. Eu fui fazer uma formação de professores lá no Tauá. Lembra, Leiva? Nós duas lá no Tauá? Então, eu fui, eles me chamaram para fazer uma formação em textos literários. Tá? Então, na hora que eu fui, eu achei esse poema. Falei, bom, então eu vou pedir o André para gravar para mim. E eu levei para o André gravar. E o André gravou. Então, em 2010, 2025, são 20 anos, né? 25 anos. 15 anos. Desculpa, pardona, meus números. Então, o André fez para mim. Então, para mim, a partir desse momento, nas minhas formações, eu sempre falo, coloque os alunos para gravar as suas próprias vozes. Tem aluno, como nós temos turmas de 35, 40 alunos, eu tenho certeza absoluta que tem muitos alunos que saem das aulas de inglês sem falar hello, sem falar hi. Né? Então, a ideia da gravação. Então, não é todo mundo que tem um André na vida, né? O André é meu filho, tá? Não é todo mundo que tem um André na vida. Então, eu estendi essa experiência aqui para uma IA que coloca melodia. Se você coloca, eu coloquei lá o poema, pedi uma melodia no ritmo de piano, logo eu pedi um de piano, mas ficou boa, porque piano os meninos não iam pedir um ritmo de piano, né? Eles iam pedir um fã, eu por acaso pedi um de piano, tá? E depois eu pedi de música infantil. Então vocês verão, e eu vou mostrar para vocês aquilo que o Rodrigo falou antes, as emoções, essa entonação que dá vida a um poema é o humano. Claro que a IA ajuda bastante, principalmente na aprendizagem da língua adicional, né? Mas a gente vai perceber que há diferença entre a gravação do André, humano, e as outras duas gravações. Então, coloque aqui direto. Só quem pega. Ai, gente, um óculos. Esse é o André. I do that too. Said the little pig, I often that so the worst of all
Eu vou mandar para você. Nosso gravação de inglês, ela fica doidinha com as gravações do André. Então agora nós vamos ouvir a Suno AI. Facílimo de fazer. Nossa, eu acho que eu tenho mais. Esse é o de mais. A gente vai discutir. Então, o que a gente está colocando aqui, eu vou mandar para vocês terão a oportunidade de ouvir, né, com som bom, em casa e tudo. E vocês vão perceber isso que a Raquel e eu estamos falando aqui. É diferente, o humano para a máquina. Mas mesmo com a máquina, na minha posição, pode muito bem ser usado para facilitar a vida dos nossos alunos da educação básica, que não têm acesso ao André todo dia, né? Mas tem. Quem tem acesso ao André? Eu sei. Professor Reis, posso falar? Eu não sei se alguém aqui assistiu o último espetáculo do grupo que chama Piracema. Eu assisti. Então, a trilha sonora, vale a pena ir lá ouvir, porque a trilha sonora foi criada por uma das maiores músicas do universo e ela usou a inteligência artificial para complementar. Se vocês ouvirem, lerem lá o programa, eu tenho lá em casa, eu posso mandar para você. Se você ver a crítica do Disney sobre o que ela criou, e você ouve, quando você está falando assim da falta de emoção, o que ela criou usando a inteligência artificial, gente, tem que ver. É uma coisa fantástica. Sabe, se a plateia não respirava. Eu assisti as que falam das artes locadas, eles estão segurando aí todo mundo, né? De vez em quando vem aqui, né? E vale a pena ter. Porque aí é um pouco, não é indo contra o que você está falando, mas é vendo que há uma possibilidade. Sim, está sendo usado, pega o som, a forma som, e faz a transposição naquelas funções diferentes. Porque o que você está falando para mim não é uma bateria, você está mostrando uma música. Lá não é a música, é o uso do som para criar sentido em outras coisas. É fantástico, gente. Pois é, e eu acho que é uma coisa que o aluno tem que aprender. Então, nós, de língua adicional, seja qualquer uma delas, o som é extremamente importante. Outra coisa, o som para a aprendizagem é extremamente importante. Então, eu fiz lá no material que a Nene idealizou, então nos meus módulos, eu criei muito com a IA a trava-língua em inglês, tá? Então, trava-língua em inglês não tem nada melhor para destravar a língua, entendeu? E aí a Raquel falou, eles adoram ficar criando musiquinha, tipo funk. Então eles criam, jogam no IA, é uma criação, não é
Não é a IA padronizando, não é isso. Dançando né? também, né? Dança. Não dança muito bem. Então, eu acho, tá, Leila, foge da sala de aula. O que foge da sala de aula? O som, o movimento, é ou não é? O menino chega na sala, ele senta, ele fica o horário inteiro sentado o tempo todo. Aquele que anda, né? Ele é baguncento, fica de castigo. Né? E isso, como a gente aprende, como a Raquel colocou, as formas de sentido, eu dou sentido com som, com imagens, com cores, e isso o aluno tem que ser e tem que vivenciar. Eu não vou colocar aqui, isso aqui eu fiz no Gemini, o Gemini da Google, tá? Lá na Gemini, ele tem um recurso que ele cria uma história, tá? Uma short story, tá? Ele cria um livro de história. Então, esse livro de história foi o Gemini que criou para mim, tá? Agora, o que eu acho que é bom? Eu pedi que criasse uma história semelhante à da formiga e da cigarra. Formiga trabalhou bastante e a cigarra só ficava cantando, chegou o inverno. Né? Agora, essa história que eu pedi para contar, ele fez diferente. O final é a mesma coisa, só que a cigarra aqui é representada pela borboleta e ele aqui é que representa a formiga. A história é a mesma, tá? Mas só que ao final, esse daqui, né, ele chama aqui na história, ele chama Hazel. Então, no final, o Hazel, ele tem compaixão da Zephyr, que é a borboleta. Ele tem compaixão e deixa que ela entre na casa dele e tal. E a moral da história, no final, é que toda vida precisa de ter um pouquinho de trabalho e um pouquinho de lazer, entendeu? Então, é diferente. Mas eu acho que isso aqui, o aluno vai adorar. E ele, assim, tem palavras difíceis em inglês e tudo. Mas, gente, é só fazer um print, jogar no ChatGPT, ele traduz, ele fala para você a tradução. Não vou mostrar, mas eu vou enviar para vocês. Deixa eu só completar um negócio. Não tem a ver com a questão da língua. Tem a ver com a questão pedagógica mesmo, sabe? Metodológica. O Premier, ele diz o seguinte: a escola precisa de parar de fazer mais do mesmo. Ela tem que começar a fazer mais do diferente. O mais do mesmo não fala que vocês estão tendo aqui, ou me arrepia de alegria de ouvir isso, porque de uma menininha nova ainda, né, que vai ficar muito aí para frente. Entendendo isso que você está falando, eu acho também que, além disso aí, eu acho que também a gente pode pensar que os professores podem começar a fazer um pouco do que eles já fazem, só que de um jeito diferente. Por exemplo, isso aqui que ele está falando, é atividade de representação que a gente faz e que é tão importante. Não é só fazer mais mesmo. Quem é o autor, quantos parágrafos? Não é? Então não precisa nem de inventar uma nova cartola para tirar um coelho novo da mão. Né? Não é tão difícil assim, é só sair do quadrado. Então, essa daqui é muito legal. Essa eu recomendo para as pessoas que eu converso, os formadores e tal. Depois a gente vai conversar sobre isso lá na SNED, né, Mariângela? Né? Tanta coisa legal que está dentro do material da Climene, idealizado pela Climene. The Story of Little Sucker. Esse aqui também é maravilhoso, tá? Está no nosso material. Tá? Don't suck your thumb while I was away. The great tall tailor always comes to little boys who suck their thumbs. And when dream what he's about, he takes his great sharp scissors out and cuts their thumbs to them. Mom asks if she turned her back, and the thumb was in, back. The door flew open, and the great long red-legged scissor man. Oh, children, see, the tailor come and cut out a little sucker thumb. Snip, snap, snip, the scissors go, and Conrad cries out, oh, oh, oh. Esse é o André. Goes so fast
that both his thumbs are off at last. Mama comes home, there comes our stands, and looks quite sad and shows his hands. Ah, said Mama, I knew he'd come, the naughty little sucker. Então, Mariângela, você se lembra daquela vez que eu e a Quimene fizemos uma fala com vocês? A gente estava falando desse material, que haveria contação de histórias, tá? Então, essa aqui é uma das histórias que está no nosso material, tá? A gente escolheu histórias que tinham permissão, já não tem direitos autorais mais, né? Porque a gente ia fazer uma gravação para colocar no site, né? Então, o André fez a gravação, e aí o que eu fiz? Eu peguei a história, joguei na IA e pedi que a IA fizesse uma ilustração. Uma ilustração para quê? Aqui a Clemente, que a Raquel acabou de falar. Quantas vezes em sala o professor pede o aluno para ilustrar a história que ele ouviu? Só que aqui você vai ter a ajuda da IA, né? E não tem você pede aqui, ele pediu, e na hora que veio, o menininho veio lourinho do olho azul, porque a hegemonia lá, né, dos LLMs, né, porque tudo é americano, tudo. Aí eu falei, não quero olho azul, eu quero não quis também que fosse cabelo áspero. Eu falei, não vou pedir áspero, porque ele chupou no dedo. Isso pode estereotipar. Então, não pedi. Mas eu pedi o olho, o cabelo pretinho, e fala que ele tem as calças vermelhas. Não tinha feito assim. Eu pedi pernas longas aqui, ó. Não fale pernas longas, mas eu pedi pernas longas. Para quê? Para dar ideia, né, de que ele é muito maior. E ele chega com o quê? Com a tesoura. Ele vai cortar os dedos. Então, tem várias histórias desse jeito no nosso material. Envio para vocês o site do material. Foi idealizado pela Clemente e nós fizemos juntas. Eu e ela fizemos os módulos e aí essa parte de vídeo, tem animações lindas, né, Clemente? Para ensinar a gramática, para ensinar o uso, tem as tongue twisters. E tudo isso a gente pensando nesse referencial que a gente discutiu aqui, mais especificamente pela Raquel, levando isso para as práticas pedagógicas. Então, era isso que a gente tinha para vocês hoje. Eu convido a vocês, me cobrem, que eu envio o endereço do site para vocês. Aí vocês vão poder ir lá, ouvir a voz do André. E se quiser contratar o André, não tem problema não, tá? Ele é freelancer, tá? É só convidar, tá bom? Gente, muito obrigada por nos ouvir. Obrigada. Para Raquel, para nós todos. Que bom, né?